Olá pessoal, eu sou o Diego e sejam bem-vindos de volta ao canal Geocuriosidades. No vídeo de hoje vamos nos aventurar em um país cheio de cultura, arte, história, lugares incríveis e com uma culinária maravilhosa. Esse país é a Itália. Preparem-se para descobrir 20 curiosidades sobre esse país que tenho certeza que te surpreenderá. E já te faço um desafio, fica até o final, me dê um like se gostar e se você gostou também do canal, se inscreva, pois só assim você será avisado de novos vídeos. Veja aqui alguns países que já vimos até agora, mas sem enrolação, bora para o vídeo. Com cerca de 301 mil km², a Itália é o 71º país do mundo em tamanho. Fica situado no continente europeu e geralmente é conhecido como a bota da Itália, exatamente porque seu formato lembra muito uma, você não concorda? E uma curiosidade bem interessante sobre a Itália é que ela é o único país do mundo que possui dois países encravados dentro de suas fronteiras, que são os conhecidos Vaticano e San Marino. Com uma população de aproximadamente 60 milhões de pessoas, a Itália tem a 23ª maior população do mundo e a sua maior cidade é a capital Roma, com seus 2.860.000 habitantes. O território italiano, como conhecemos hoje, sofreu influência de vários povos que ali viveram, como etruscos, gregos e até celtas, antes de ser domínio dos romanos. E seu nome Itália vem desde a Roma Antiga, que era como a região sul da península era conhecida. E o significado mais aceito para esse nome é Terra dos Bezerros. Um fato interessante é que o latim surgiu próximo à cidade de Roma e se tornou a língua oficial do Império Romano, dando origem às tão conhecidas línguas românicas, que são o espanhol, o português, o italiano, o francês, o romeno, entre outros. Hoje, o latim é considerado uma língua morta, mas ainda é usado como língua oficial do Estado Vaticano. O italiano hoje é a língua oficial da Itália e foi adotado desde a unificação da Itália, tendo sua origem do dialeto antigo da Toscana. E falando em Roma, a cidade de Roma deu origem ao maior império já conhecido no Ocidente, o tão poderoso Império Romano. Suas origens remontam de 753 a.C. e desde então Roma teve várias fases até se tornar o grande Império Romano, que influenciou e conquistou várias regiões. Com seu grande crescimento, o Império se dividiu em dois, onde o lado ocidental ficava o Império Romano e o lado oriental ficava o Império Bizantino. A queda dos romanos veio em 776 d.C., enquanto dos bizantinos ainda duraram mais 1000 anos. A cidade de Roma hoje é a terceira mais populosa capital da União Europeia e atrai mais de 8 milhões de turistas todos os anos, sendo a terceira mais visitada cidade da Europa, somente atrás de Londres e Paris. Um dos locais mais visitados da cidade são Castelo de Santo Ângelo, Fontana di Trevi, Coliseu, Panteão, Piazza della Rotonda. Outro fato curioso sobre Roma é que ela é a única cidade do mundo que possui um estado independente dentro da cidade, o tão conhecido Vaticano. A Itália também é muito conhecida pelos seus vinhos, isso mesmo, vinhos. Ela nada mais é do que a segunda maior produtora mundial de vinho, ficando atrás apenas da França. A tradição de vinhos da Itália tem mais de 4.000 anos e atualmente todas as 20 regiões do país produzem vinho. As mais conhecidas são Toscana, Veneto, Apúlia e Piemonte. Uma curiosidade bem interessante sobre o vinho aconteceu em 2008 no Festival de Uva em Marino, onde por causa de um erro técnico do festival, vazou vinho para torneiras das casas da cidade, fazendo todo mundo pensar que foi um milagre, a água virar vinho. E falando em comida, eu não poderia deixar de falar da tão famosa e mundialmente conhecida gastronomia italiana. Alguns dos pratos espalhados pelo mundo afora são muito famosos graças aos italianos e alguns deles são lasanha, ravioli, espaguete, risoto, arantino, gelato, vários queijos como parmesão, gorgonzola, mussarela, provolone e ricota, além da tão famosa pizza.
Um fato bem curioso sobre a pizza é que essa pizza como conhecemos hoje surgiu em 1889 na cidade de Nápoles, pelas mãos do famoso padeiro real Raffaele Esposito, que para homenagear a Itália montou uma pizza com as cores da bandeira da Itália, onde ele adicionou os ingredientes mussarela, tomate e manjericão. A rainha Margherita gostou tanto da pizza que Raffaele resolveu homenagear a rainha batizando a pizza com seu nome, e assim surgiu a pizza Margherita. A Itália, como muitos países da Europa, passaram por períodos difíceis, onde sua população resolveu emigrar para novas terras e fugir da situação difícil que viviam. Fato esse fez com que vários colonos italianos se estabelecessem mundo afora. Um dos países que mais recebeu italianos foram os Estados Unidos. Cerca de 5 milhões de italianos mudaram para lá. Outros países como Brasil e Itália receberam uma grande parte de imigrantes. Para você ter uma ideia, hoje mais de 60 milhões de descendentes de italianos estão espalhados pelo mundo, onde incrivelmente metade desses se encontram no Brasil, isso mesmo. E outro fato bem interessante é que cerca de 50% dos argentinos possuem descendência de italiano. E você é descendente de italiano ou conhece alguém que seja? O turismo hoje representa uma grande importância na economia do país. Com seus mais de 37 milhões de turistas anuais, a Itália está classificada como o quinto destino mais preferido pelos turistas do mundo afora. A Itália possui diversas ruínas antigas, lugares com belezas únicas, uma natureza maravilhosa, tendo várias cidades que você deveria visitar, como Roma, Nápoles, Milão, Veneza, Florença, Pisa. E falando em Pisa, lá se encontra a famosa Torre Inclinada de Pisa. Muitos perguntam por que a torre é inclinada e não cai. A explicação disso acontece porque a torre começou a ser construída em 1173 para ser a torre de sinos da catedral da cidade. Mas como ela foi construída em um terreno pantanoso, logo ela começou a inclinar. Levaram cerca de 200 anos para terminar a torre por causa disso. E quando terminaram, a sua ponta já estava mais ou menos 1 metro inclinada. Com seus 56 metros de altura e suas 14 mil toneladas, hoje em dia ela já está mais ou menos 4 metros inclinada. Fato esse fez com que ele tivesse que passar por algumas reformas para estabilizar a construção. Atualmente, ela está aberta para visitação e leva milhares de pessoas todos os anos para tirar fotos e conhecer esse lugar incrivelmente inclinado. Milão, com seus 1.300.000 habitantes, é considerada uma das capitais da moda do mundo e recebe todo ano a Semana da Moda de Milão. A cidade é tão importante para a indústria da moda que as maiores marcas de luxo têm sede na cidade, como Fiorucci, Gucci, Versace, Prada, Armani e Dolce & Gabbana. Um fato interessante é que a Itália fica no encontro de duas placas tectônicas, a da Eurásia e a africana, levando atividades sísmicas e vulcânicas na região. Atualmente há 14 vulcões, onde 3 estão ativos: o Etna, o Stromboli e o Vesúvio. E falando em Vesúvio, esse é o único vulcão ativo na Europa e o responsável pelas destruições da cidade de Pompeia e Herculano. E para você ter uma ideia de como foi essa destruição, muitos séculos depois foi escavado na região de Pompeia, um lugar que ficou conhecido como Jardim dos Fugitivos. Nesse lugar foram encontrados corpos decompostos de muitas vítimas, e neles foram usada uma técnica de gesso, onde foi eternizado o último momento da vida das pessoas. No Museu de Florença, na Itália, encontramos o dedo do meio, polegar e dente do tão conhecido físico, matemático, astrônomo e filósofo Galileu Galilei, que ficou muito conhecido por refutar e ser perseguido pela Igreja Católica por defender a ideia de que o Sol é o centro do universo. Perseguição essa que acabou com condenação à prisão domiciliar pelo resto de sua vida por ter sido considerado um herege de acordo com a Sagrada Escritura.
A Itália hoje tem uma das populações mais idosas do mundo, com uma expectativa de vida em média de 84 anos. Essas cidades aí que eu não consigo pronunciar, que são duas, na ilha de Sardenha, disputam para entrar no Guinness Book como a capital da longevidade, que com esse movimento eles procuram atrair mais turismo na cidade. Algumas de muitas invenções conhecidas e usadas no mundo afora surgiram na Itália, como o piano, o rádio, a máquina de escrever, o café expresso, casquinha de sorvete, violino e várias outras invenções. Principalmente durante a Renascença, a Itália foi lar de inúmeros artistas e pessoas que influenciaram a cultura ocidental. Na literatura surgiram grandes escritores como Dante e Maquiavel, além do Carlo Collodi, que foi nada mais nada menos do que o criador das aventuras de Pinóquio. Nas artes surgiram inúmeros artistas como Botticelli, Leonardo da Vinci, Rafael, Michelangelo, entre muitos outros. Na música, por exemplo, grandes cantores e compositores surgiram como Vivaldi, Puccini, entre muitos outros. Além de ser berço da ópera, revelando um dos maiores tenores de todos os tempos, que é Luciano Pavarotti. O sobrenome mais comum na Itália é Ferrari. A palavra vem do plural de Ferraro, que significa ferreiro em italiano. E também fica na Itália a universidade considerada mais antiga do mundo. Fundada em 1088, a Universidade de Bolonha tem uma excelente reputação, principalmente na era medieval, e hoje em dia está entre as 200 melhores universidades do mundo. E lá se formaram ilustríssimas pessoas como o conhecido escritor e poeta Dante Alighieri, muito conhecido pelo seu livro Inferno de Dante. Atualmente a Itália é o país que possui maior quantidade de locais declarados Patrimônio Mundial pela Unesco, e são nada mais nada menos do que 58 lugares atualizados, que vão desde cidades, monumentos e paisagens incríveis. Um fato bem intrigante acontece na pequena cidade de Viganella. Com seus apenas 204 habitantes, a comuna durante séculos possuía falta de luz solar nos meses de novembro até fevereiro. Com a melhora da tecnologia, mudaram isso, instalando um enorme espelho no alto da montanha, exatamente para iluminar a praça da cidade e trazer menos escuridão para as pessoas. E por causa disso, a cidade se tornou uma atração turística, trazendo pessoas principalmente no inverno para ver o espelho funcionando. E aí pessoal, o que acharam das curiosidades da Itália? A Itália é um país único e tenho certeza que algumas curiosidades não couberam aqui. E se você conhece alguma outra, comenta aqui embaixo. E se você também for novo no canal, não se esqueça de se inscrever, hein? Pessoal, muito obrigado por acompanhar mais um vídeo do canal GeoCuriosidades. E até o próximo vídeo.